amigos, aqui quem fala é o professor Sérgio, sou engenheiro mecânico formado pelo IFP e hoje nós iremos ministrar a disciplina de Mecânica dos Fluidos. Na aula de hoje, nossa primeira aula, nós iremos abordar a estática dos fluidos, seus conceitos básicos, o estudo da pressão em fluidos em repouso, medições de pressão em manometria, força hidrostática, performance e característica dos instrumentos. Quando a gente fala em fluidos, às vezes o pessoal se equivoca um pouco, por quê? Normalmente quando a gente fala em fluido, por conta do nosso dia a dia, já se lembra logo de líquido. Sempre se associa fluido a líquido. Na mecânica do fluido isso não é bem verdade, porque tecnicamente tanto o líquido quanto o gás são fluidos. Outros materiais, como por exemplo o vidro, também pode ser considerado um fluido. Então, o que vem a ser um fluido? Uma definição bem comum de fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento. Nós podemos ver nessa imagem agora a diferença entre uma substância sólida e uma substância fluida. Perceba que nós temos aí um sólido onde tem uma tensão de cisalhamento sendo imposta sobre sua superfície. Perceba que esse sólido ele vai se deformar proporcionalmente a essa tensão aplicada, enquanto o fluido ele vai deformar de forma contínua, ou seja, ele vai gerar um escoamento desse material. Então nós temos aí uma diferença bem significativa no tipo de tratamento que esse material vai ter quando se é aplicado uma força sobre ele, tá certo? Então, quando o fluido está em repouso ou mesmo movimento, algumas propriedades são necessárias para caracterizar o seu comportamento, como por exemplo, pressão em um ponto e densidade em um ponto de massa fluida também são bastante utilizados. Quando a gente fala em repouso, a gente pode lembrar da nossa primeira lei da física, na lei de Newton, entre outras mais. Contudo, pessoal, essas propriedades elas vão se refletir no comportamento molecular da substância, ou seja, considerando como um meio contínuo. Eu digo que essa análise é macroscópica, ou seja, eu não analiso o interior mesmo profundo do fluido, ou seja, os seus átomos, e sim as suas moléculas mais extensas, tá certo? Bem, dentre os elementos que a gente viu, a pressão é um termo utilizado que vai definir a distribuição por unidade de área de uma força normal à superfície, como a gente já conhece. Para se avaliar essa pressão a um determinado ponto, de uma massa fluida em repouso, considera-se um pequeno elemento fluido, de forma cúbica, submerso nessa massa. Você pode observar o seguinte, você tem um recipiente onde você tem água, vamos pegar de uma forma bem geral, que é próxima da gente. Um recipiente com água, e dentro dele você vai colocar uma massa cúbica, ou seja, um cubozinho, um dado, você vai colocar dentro desse cubo, tá certo? Perceba que quando esse material, quando esse cubo estiver dentro dessa massa fluida, dessa água, todas as faces desse cubo vão estar em contato com essa água, correto? Se tem contato, então vai ter uma interação entre as moléculas do cubo e as moléculas da água. Essa interação vai ser a força que a água vai exercer sobre esse cubo, já que esse cubo vai estar ocupando um espaço dentro desse recipiente também, tá certo? Essa força, a gente pode perceber que nas laterais, essa força vão ser igual, como a gente pode representar um fluido em repouso, ou seja, o somatório das forças agindo sobre os seus elementos deve ser nulo. Se ele está em repouso, seu somatório é nulo. Lembrando, como eu disse, a primeira lei de Newton, que diz o quê? Se um corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Se ele está parado, ele permanece parado, a menos que uma força externa faça com que ele mude a sua condição inicial. Aqui, da mesma forma, nós temos um corpo, certo? E ele está estático, ele está parado. Então, a única interação que ele vai ter com o meio tem que ser o quê? Tem que se anular. Para quê? Para que ele continue estático. Então, a gente pode ver nesse somatório de forças aí, que nós temos que o somatório das forças em X, F4 menos F3, podemos olhar mais uma vez aí na nossa figura, que vão se anular. Por quê? São forças horizontais contrárias. Então, as duas devem ser iguais, assim como F6 e F5 também são iguais. Essa definição, pessoal, de as forças em X iguais e as forças ímpias iguais, elas nos prediz o quê? A lei de Pascal, que afirma que as pressões em um mesmo plano horizontal não variam em um fluido em repouso, independente do recipiente onde elas estejam alocadas. Nossa terceira somatória de forças, somatória no eixo Z, perceba que aí nós temos uma diferença. Você fala, professor, mas a água está em volta das 6 faces, então, teoricamente, era para ser igual. Por que é diferente? A diferença, pessoal, é porque esse dado que a gente colocou dentro dessa massa fluida, ele possui um peso próprio, não é verdade? E esse peso próprio vai influenciar
na nossa somatória. Então, vocês podem observar, nós temos aí as forças de interação entre a água e o dado, menos também o peso do dado. Por que menos? Porque no caso do peso, a gente sabe que ele é apontado para baixo. E nós sabemos que, por convenção, toda força no sentido vertical para cima é positiva e para baixo é negativa, tá certo? Então, a partir daí, nós temos o quê? Que na direção Z, o balanço de força vai contar com o termo peso. Então, eu consigo, através dessa equação, fazer o cálculo da minha pressão. Como é que seria o cálculo da minha pressão? Bem simples, eu tenho que a pressão vai ser o peso pela altura. Vamos chegar numa definição, numa equação mais geral a partir daí, logo. Isso daí, pessoal, nos dá também uma pequena definição, as definições de fluidos compressíveis e incompressíveis. Por exemplo, o que é um fluido incompressível? Um fluido incompressível é qualquer fluido cuja densidade sempre permanece constante com o tempo e tem a capacidade de opor-se à compressão do mesmo sob qualquer condição. De forma mais simples, vamos tentar entender o seguinte. Quando eu digo que algo é compressivo, é que eu consigo comprimir, ou seja, consigo diminuir o seu volume aplicando uma pressão externa, não é verdade? Então, quando eu digo que um fluido é incompressível, é que mesmo eu aplicando essa pressão externa, ele não vai variar. A gente pode remeter isso a um tempo mais anterior, a outras disciplinas que a gente já viu. Por exemplo, a gente viu que os materiais são formados por quê? Moléculas, não é verdade? E nós vimos que essas moléculas, moléculas e átomos, e nós vimos que esses átomos eles podem estar próximos uns dos outros ou não. O que é que vai definir se eles estão próximos ou não? O estado da matéria. Vimos que se estão em estados sólidos, os átomos estão próximos. Estado líquido, eles estão mais afastados. Estado gasoso, eles estão mais dispersos. Então, quando eu tenho, dependendo desse tipo de estado, eu vou ter uma distância maior entre os átomos e uma facilidade maior ou menor de comprimir ele, ou seja, aproximar esses átomos uns dos outros, tá certo? Então, quando eu digo que um fluido é incompressível, quer dizer que eu não consigo gerar essa aproximação, tá certo? Por exemplo, todo fluido que é compressível, um exemplo básico que a gente pode utilizar é uma simples seringa. Se você pega uma seringa comum, vazia, e você tampa o bico dela, quando você pressiona o êmbolo, se tiver apenas o ar dentro, você vai conseguir comprimir, vai conseguir fechar essa seringa até um determinado ponto, até quando você não consegue mais imprimir uma pressão suficiente para continuar fechando esse êmbolo, certo? Já na água não. Quando você coloca, você até consegue uma mínima compressão, mas a partir daí você já não consegue mais fazer nada, não consegue mais comprimir esse líquido, tá certo? Então isso é um teste simples que você pode fazer em casa e ver a questão de compressibilidade ou incompressibilidade. Na realidade, todo fluido é compressível. Alguns são mais do que os outros. Só que a compressão de um fluido, ela vai medir a alteração do volume, né, como eu disse? Só que o que acontece? Alguns fluidos têm uma compressividade muito baixa, tão baixa que você às vezes não tem como distinguir se é o fluido que está sendo comprimido ou se são as paredes onde ele está contido que estão se dilatando pela pressão que está sendo imprimida. Então, nos trabalhos de mecânica dos fluidos, nós iremos simplificar as equações da mecânica, considerando que os líquidos são incompressíveis. Isso significa o quê? Que a densidade desse fluido se supõe constante, certo? Por outro lado, nos gases eu não consigo fazer essa simplificação. Por quê? Porque o peso específico, lembrando, peso específico nada mais é do que a densidade pela aceleração da gravidade. O peso específico dele varia de acordo com a temperatura e com a pressão. Então, quando eu aumento a pressão, eu vou ter uma variação expressiva e rápida da minha compressão. Então, eu não tenho como classificar esse material como um fluido incompressível, tá certo? Então, eles são tratados como fluidos compressíveis e a sua propriedade de peso específico é variável. Tranquilo? Bem, a distribuição de pressão, como a gente viu agora há pouco, na equação 5, ou seja, P2 menos P1 é igual a menos o peso específico, altura 2 menos altura 1, ela vai ser chamada de distribuição de pressão hidrostática, ou simplesmente pressão hidrostática. Em aplicações
com líquidos é como representar uma superfície livre, como vocês estão vendo aí na imagem. O que seria essa superfície livre? Nada mais é do que um plano de referência, onde a pressão que vai atuar sobre ela é normalmente a pressão atmosférica, tá certo? Bem, a pressão que atua sobre a superfície de referência, chamada de pressão de referência, P0, que substituído na equação que a gente viu agora há pouco, tá certo? Nós vamos ter o quê? Que eu consigo encontrar a pressão de qualquer local, no caso em qualquer líquido, tendo o seu peso específico, suas alturas e a sua pressão inicial, onde eu vou ter então aí nossa equação número 7, que diz que a pressão em um determinado fluido vai ser o seu peso específico, a altura de compressão mais a sua pressão inicial, tranquilo? Essa altura também pode ser conhecida como altura de carga e pode ser interpretada como a altura de uma coluna de líquido, de peso específico, necessário para manter uma diferença de pressão. Você pode ver na imagem aí o que, ó, nós temos aí o nosso eixo cartesiano, tá certo? Onde nós temos o nosso Z1 e nosso Z2. Nós sabemos do nosso cotidiano que a pressão atmosférica ela nada mais é do que a pressão que os gases exercem sobre o nosso corpo a uma determinada altura, tá certo? Por convenção, né, nós temos o quê? Que ao nível do mar, a nossa pressão atmosférica equivale a 1. E a gente sabe também o quê? Que quanto mais eu subir, ou seja, quando você vai para lugares muito altos, a pressão atmosférica, a pressão ela diminui. E quando você entra em locais profundos, como por exemplo dentro do mar, a pressão ela aumenta, tá certo? Ou seja, nós podemos ver claramente aí, nesses exemplos simples, que a pressão depende da altura. Se a altura varia, a nossa pressão também varia, tá certo? Então nós podemos classificar a altura como sendo a pressão final menos a pressão inicial dividido pelo peso específico do material. Para fazer a medição de pressões, já se desenvolveram muitas técnicas e instrumentos. Essa ciência foi convencionada a se chamar manometria, tá certo? E a propriedade de pressão do fluido pode ser expressa na forma de pressões absolutas e pressões manométricas. Aí você pergunta, professor, o que seria então pressão absoluta e pressão manométrica? A pressão absoluta ela é medida tendo como referência a pressão zero, ou seja, o zero absoluto, ou também chamado de vácuo absoluto, que é a ausência de pressão, até o limite máximo. Enquanto a pressão manométrica ela é medida tendo como referência a pressão atmosférica. Podemos observar aí na imagem que as pressões absolutas são sempre positivas, já que a sua referência é no zero absoluto, então são sempre positivas. Já a pressão manométrica não. Como ela é referenciada na pressão atmosférica, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Como eu disse, a pressão atmosférica é uma pressão absoluta e representa a pressão exercida pela massa fluida da atmosfera sobre todas as superfícies de um plano local da Terra. Como a gente mencionou agora há pouco, convencionado no nível do mar, pressão atmosférica de 1 atm, tá certo? Já a pressão manométrica, por sua vez, referenciada na pressão atmosférica, pode ser positiva ou negativa. A última forma também de a gente classificar a pressão seria a pressão de vácuo. Nós temos, como eu disse, o zero absoluto, zero pressão, é o vácuo absoluto. Do vácuo absoluto até a pressão atmosférica, nós temos as pressões de vácuo, ou seja, pressões abaixo da pressão atmosférica, tá certo? Em muitos problemas que envolvem mecânicas dos fluidos, é comum que se expresse a propriedade da pressão na forma da pressão manométrica, tá certo? A medida de pressão ela é realizada com a utilização de manômetros, que podem medir tanto pressão absoluta como pressão manométrica, dependendo unicamente da escala de indicação desses instrumentos. Alguns exemplos de medidores de pressão, por exemplo, seriam os manômetros de tubos verticais ou inclinados, que se utilizam de colunas de líquido. São uma técnica usual para medição de pressão e podem ser divididos em tubos piezométricos e manômetros de tubo em U, entre outros tipos que nós veremos mais na nossa aula presencial. Força hidrostática. Nós vimos agora há pouco, quando a gente mencionou a definição de pressão e vimos a questão das fórmulas de pressão, nós usamos como exemplo um recipiente com água, jogando um dado, né, uma massa cúbica dentro desse recipiente.
E nós vimos que quando a gente joga esse dado dentro desse recipiente, a interação entre a água e o dado vai gerar esforços, né? Vão gerar forças, né? Nós vimos agora há pouco. Então, o que é uma força hidrostática? Nada mais do que isso. A força hidrostática, ela nada mais é do que as forças oriundas do fluido agindo sobre a superfície desse dado, mesmo que eles estejam em repouso. Então, o estudo dessa força é importante porque no projeto de grandes tanques de armazenamento de fluidos, como navios e represas, é necessário o cálculo dessas forças, tá certo? Do dimensionamento dos materiais. Então, se a gente considerar como referência uma superfície plana do fundo de um reservatório, vamos imaginar aqui um reservatório de peixe, um tanquezinho de peixe, certo? Nós vamos ter o quê? Se eu considero uma superfície plana do fundo desse reservatório, a força que vai atuar sobre a superfície só vai depender do quê? Da pressão sobre a superfície da sua área. Por quê? Porque sua altura é constante. Então, a pressão exercida pela massa fluida em toda a superfície horizontal vai ser constante, como vocês podem observar aí na imagem, na pressão no fundo do tanque. E a força resultante dessa pressão vai ser conhecida como a força hidrostática e atuará no centro geométrico da superfície, também conhecido como centroide. Agora, levando em consideração as laterais desse tanque, perceba na imagem aí que a pressão ela vai agir de forma diferente, tá certo? Nas paredes verticais do reservatório, essa pressão ela vai variar de forma linear com a distância. Mas como assim, professor? A gente mencionou anteriormente que a pressão ela varia com a altura, não é verdade? Quando eu estou calculando a pressão no fundo do tanque, perceba que minha altura não varia, minha altura é constante. Agora, quando eu pego nas laterais, a minha altura vai variar à medida que eu saio do fundo para a borda. Então, eu tenho uma mudança constante da minha altura. E essa mudança vai fazer com que tenha uma variação na força gerada pela pressão. Tranquilo até aí, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.